Olá! Confira as notícias que foram destaque esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB lança campanha Bagagem Sem Preço e sai em defesa do consumidor. Presidente da OAB solicitou ao Banco do Brasil revisão na rotina de atendimento a advogados. OAB faz requerimento ao Fórum Nacional de Juizados Especiais para atualização em enunciados em desacordo com o novo CPC. E mais, OAB consegue habeas corpus para advogado de Roraima preso durante o exercício da profissão. Saiba mais sobre o trabalho da OAB em defesa das prerrogativas da advocacia. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha Bagagem Sem Preço para colher assinaturas contra a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que quer acabar com a franquia de bagagem. Veja na reportagem de Roberta Nunes. A resolução proposta pela ANAC prevê que as companhias aéreas poderão cobrar por qualquer volume de bagagem despachado pelos passageiros em voos domésticos. As empresas não serão mais obrigadas a oferecer uma franquia que hoje é de 23 quilos para voos nacionais e 32 quilos para voos internacionais. A norma traria prejuízos ao consumidor. Essa resolução, essa medida, não impõe às empresas e transportadoras e operadoras a redução do preço das bagagens. Isso, então, vai causar um dano, porque, além de beneficiar as transportadoras, porque vagando espaços. Então, por isso que nós pedimos à população a cooperação, que se dê conhecimento dessa campanha, que participem assinando no site da OAB, em prejuízo ao consumidor. Pensando em preservar os direitos dos cidadãos contra os abusos do poder público e econômico, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha Bagagem Sem Preço. Essa campanha visa alertar o consumidor para o dano que está vindo em prejuízo dele. Então, para isso, tem um site na internet, no site da OAB, onde todos os consumidores devem assinar em repúdio a essa resolução. As assinaturas já estão sendo colhidas através do endereço eletrônico bagagemsempreço.oab.org.br. A OAB continua atuando para que as mudanças estabelecidas pelo novo Código de Processo Civil sejam aplicadas. Por isso, tem feito um estudo na jurisprudência dos tribunais brasileiros para analisar entendimentos que estejam em desacordo com o novo CPC. Algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal já entraram na lista de pedidos de cancelamento da OAB. A última demanda foi feita ao Fórum Nacional de Juizados Especiais sobre 2 enunciados. Veja na reportagem. Esta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil enviou ao presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais requerimento para que sejam revisados os enunciados 165 do Juizado Especial Cível e 13 do Juizado Especial da Fazenda Pública. Eles estão descumprindo o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, uma conquista para o trabalho dos profissionais e para a sociedade. O novo CPC veio para trazer uma garantia fundamental ao jurisdicionado, a razoável duração do processo. E foram inúmeras mudanças para que nós tivéssemos esse benefício, tanto os magistrados, advogados, mas fundamentalmente o jurisdicionado e o cidadão. Desde março, quando entrou em vigor o novo CPC, surgiram divergências na implementação dos novos regramentos, especialmente a disposição do artigo 219, que prevê a contagem dos prazos processuais apenas em dias úteis, o que para a ordem afeta o cidadão.
O prazo para parte, se nós garantirmos que os prazos sejam contados em dias úteis, como determina o Código de Processo Civil, é a garantia de que as peças terão melhor qualidade, de que a parte poderá discutir com o seu advogado a respeito da melhor formulação das questões do seu processo, o advogado possa ouvir o seu cliente antes de formular as suas questões técnicas. E isso é muito importante, porque ganha em qualidade e a qualidade em eficácia e eficiência. Pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça em 2007 mostrou que o tempo em que o processo fica em cartório é grande em relação ao tempo total de processamento. Descontados os períodos em que os autos são levados ao juiz para alguma decisão ou retirados por advogados para vista em manifestação, eles ficam nos cartórios por um período que varia de 80% a 95% do tempo total de processamento. E a Ordem vem trabalhando para que o novo CPC seja respeitado e aplicado. A Ordem trabalha para disponibilizar ferramentas de tecnologia que facilitem o exercício da profissão do advogado. A OAB Digital é uma delas. Conheça os serviços digitais oferecidos pela OAB. A OAB está constantemente trabalhando para facilitar a vida de todos os advogados e advogadas do país. Pensando nisso, está sempre criando ferramentas que possam ajudar, como é o caso da OAB Digital. Trata-se de um portal com diversas funcionalidades, como o Cadastro Nacional dos Advogados, o Clube de Serviços, que exibe uma série de convênios oferecidos à classe, a certificação digital, a biblioteca digital, dentre outros. Permite também o acesso pelo celular e demais tecnologias móveis. A OAB Digital é uma inovação que o Conselho Federal da OAB coloca à disposição dos advogados brasileiros. Acesse o portal OAB Digital e conheça todos os benefícios. E no próximo bloco, conheça um pouco mais sobre a atuação da Ordem na defesa pelas prerrogativas da advocacia. A gente volta já! Olá, e nós estamos aqui para falar sobre as redes sociais. E o vídeo mais acessado esta semana na página do Facebook da Ordem dos Advogados do Brasil foi o que fala sobre a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada, que vai acontecer em novembro lá em Belo Horizonte. 2016 foi instituído pela Ordem como o Ano da Mulher Advogada e a Comissão Nacional tem trabalhado aí fortemente pela inclusão da mulher. Nós conversamos com a doutora Eduarda Mourão, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que fala sobre a importância do evento e tem um convite especial para você. Advogadas e advogados de todo o Brasil, estou aqui para convidar vocês para a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. Este ano, vamos discutir democracia e gênero, com uma programação ampla e bem atual. Entrem no site, façam a sua inscrição, venham participar. Um pedido de revisão de rotinas foi feito ao Banco do Brasil no que diz respeito ao atendimento de advogados. Para a Ordem, o processo é muito burocrático, o que atrapalha o andamento dos trabalhos. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, enviou um ofício ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, no qual solicita uma análise dos procedimentos adotados pela instituição financeira para o atendimento de advogados, a exigência de documentos para o levantamento de valores depositados e a consequente demora na liberação foram um dos pontos questionados. Para a Ordem, não é preciso tornar complicado e burocrático o que deve ser fácil. Cabe esclarecer que falta um determinado conhecimento da matéria pelos funcionários do Banco do Brasil, não por maldade, certamente, mas falta uma orientação do corpo jurídico do Banco do Brasil no sentido de mostrar aos seus funcionários que estão lá na ponta, nas agências, que o alvará judicial é uma parte do processo. Então, os advogados, naquele momento, eles estão exercendo o seu munus que foi dado por força das procurações que lhe foram outorgadas. Então, o pagamento
do alvará de levantamento, ele não é nada mais, nada menos do que um dos atos processuais e aquele ato principal, onde você encerra a prestação jurisdicional, dando ao constituinte aquilo que ele foi buscar na justiça. Então não faz qualquer sentido a exigência de novos documentos a partir do momento em que você apresenta o seu instrumento de procuração e esse instrumento de procuração é devidamente válido. Bastaria que o advogado simplesmente apresentasse a sua carteira, constando ele do instrumento de procuração, que isso fosse aferido pelo funcionário e o pagamento fosse feito de forma imediata. Os advogados estariam enfrentando grande demora no efetivo levantamento dos valores, ocasionando prejuízos a eles e seus clientes, em especial de ordem financeira e moral. O entendimento do Conselho Federal da OAB, neste sentido, é de que a procuração com poderes para o levantamento de depósitos judiciais, que por vezes tem caráter alimentar, é suficiente. Nós ainda temos uma demora muito grande nos pagamentos. O Banco do Brasil, ele chega, em alguns casos, a demorar até 5 dias para efetivar o pagamento desse valor do alvará, sendo que o dinheiro já está disponível em suas contas. Isso é uma reclamação muito grande, porque muitas vezes o cliente não entende essa demora do banco e passa a culpar o profissional de direito, o advogado, pela demora nesse recebimento. E para completar todo esse quadro, quando nós tratamos de verbas e levantamentos desse por alvará, na sua grande maioria dos casos nós tratamos de verbas alimentares, verbas que dizem respeito à sobrevivência daquele cidadão que foi representado em juízo por um advogado. Então, esse conjunto todo gerou inúmeras reclamações e o Conselho Federal, através do presidente Cláudio Lamáquia, fez esse ofício ao Banco do Brasil, cobrando nada mais, nada menos que o cumprimento da nossa legislação processual, do cumprimento das regras e pedindo aos dirigentes do banco que alterem os seus normativos internos de modo a proporcionar a efetiva prestação e o efetivo respeito à atividade profissional do advogado. O Conselho Federal da OAB vai realizar no final do mês o ato em defesa da advocacia criminal e do direito de defesa. Assuntos como ética e dignidade no exercício da advocacia criminal, a OAB e a defesa da advocacia criminal, medidas anticorrupção, entre outros, serão debatidos no evento. Com o objetivo de estimular o debate em torno de questões referentes aos princípios constitucionais e sua aplicação ao direito penal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa, promoverá no dia 31 de agosto o ato em defesa da advocacia criminal e do direito de defesa. O evento acontecerá no auditório da OAB Nacional em Brasília. A importância da advocacia criminal para a garantia do amplo direito de defesa aos envolvidos em processos criminais será um dos temas de discussão. As inscrições são gratuitas. Mais informações pelo e-mail eventosoab@oab.org.br. E depois do intervalo, presidente da OAB solicita ao Banco do Brasil revisão na rotina de atendimento a advogados. Voltamos em instantes. A pesquisa Governança Participativa Dê Sua Opinião visa entender como os objetivos e estratégias implementados pela Justiça Federal são percebidos por magistrados, advogados, servidores públicos e cidadãos e quais devem ser as prioridades da Justiça Federal para 2017. A consulta ficará disponível na internet de 15 a 30 de agosto. Outra preocupação estabelecida na pesquisa é que os advogados opinem sobre o funcionamento dos juizados especiais, mecanismo criado no início dos anos 2000 para acelerar a tramitação de processos de menor complexidade. Para facilitar a participação da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil disponibilizou em seu site um link de acesso aos formulários. Basta acessar oab.org.br e clicar em Governança Participativa. A OAB de Roraima teve muito o que comemorar essa semana. Além de inaugurar a nova sede da Caixa de Assistência dos Advogados e da Escola Superior de Advocacia, em um esforço conjunto com o Conselho Federal, conseguiu a liberdade de um advogado que estava preso há quase 10 dias durante sua atuação profissional. Veja na reportagem de Ana Paula Souza.
Os advogados e advogadas de Roraima ganharam um espaço novo de funcionamento para a Escola Superior de Advocacia e para a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado. O presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, inaugurou a nova sede no último dia 17 e destacou que o esforço e a união efetiva do sistema OAB fazem com que a advocacia alcance melhorias estruturais e funcionais. O vice-presidente nacional da OAB, Luiz Cláudio Chaves, o secretário-geral adjunto Ibanez Rocha, o diretor-tesoureiro Antônio Oneildo Ferreira também participaram da inauguração do espaço. O presidente da seccional de Roraima, Rodolfo Moraes, agradeceu o apoio do Conselho Federal e falou das funcionalidades da nova sede. O novo prédio possibilitará a capacitação do advogado, a qualificação dos colaboradores, bem como a melhor qualidade de atendimento na área social. Tudo isso não seria possível se não fosse o apoio do Conselho Federal. Além da inauguração, o presidente Lamáquia aproveitou a ida ao Estado para atuar na defesa da advocacia roraimense, que vinha enfrentando um momento difícil com a prisão de um advogado durante o exercício da profissão. A OAB entrou com um pedido de liberdade em favor de Vital Leal Leite, acusado por obstruir a justiça e preso desde o dia 9 de agosto. O presidente nacional da OAB, juntamente com outros diretores da instituição e o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, estiveram com o relator do processo no Tribunal de Justiça de Roraima para acompanhar o caso. Para Lamáquia, a prisão do advogado configurou verdadeiro desrespeito às prerrogativas da profissão, pois as alegações do Ministério Público eram destituídas de qualquer prova que possa demonstrar os fatos alegados. A atuação da OAB foi positiva. Na última quinta-feira, 18 de agosto, o TJ de Roraima concedeu habeas corpus ao advogado. A decisão foi comemorada pela OAB, que vai continuar lutando para impedir ações sistemáticas que pretendem criminalizar a advocacia. A tentativa de criminalização da advocacia coloca em risco todo o ordenamento jurídico e o Estado Democrático de Direito. A presença de toda a diretoria do Conselho Federal, através do presidente Cláudio Lamáquia, do vice-presidente Luiz Cláudio Chaves, do diretor adjunto Ibanez Rocha, do diretor tesoureiro Antônio Oneildo, na audiência com o desembargador relator do nosso habeas corpus, demonstra a importância da união da advocacia em prol da defesa das nossas prerrogativas como forma de se fazer justiça. E como nós acabamos de ver nessa matéria, que as prerrogativas do advogado são constantemente violadas no exercício da profissão. Aqui no programa OAB Nacional, esse tema tem sempre destaque, pois o assunto é de total relevância para a sociedade, já que quando um advogado ou uma advogada não consegue atuar, todo o processo pode ficar comprometido. Nós vamos ouvir agora uma matéria na qual o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, e o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, Charles Dias, falam sobre o trabalho feito pela instituição para garantir o respeito às prerrogativas. Encontros como este é que nós teremos condições de traçar os rumos exatos que nós queremos dar nesta gestão nos próximos 3 anos para a defesa das prerrogativas da nossa profissão. A atual gestão nacional da OAB tem como uma das suas principais bandeiras a defesa das prerrogativas profissionais do advogado e, para combater os abusos, conta com o apoio da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas e Valorização da Advocacia e com a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. É importante registrar que a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, ela funciona como se fosse assim um braço armado da Advocacia Nacional. Ela é que implementa toda a artilharia jurídica
digamos assim, da defesa das prerrogativas. A Procuradoria tem estado presente em diversos processos na defesa do livre exercício da advocacia, até porque a advocacia tem vivido momentos difíceis ultimamente, onde se tem buscado criminalizar o exercício da advocacia, e a Procuradoria tem estado atenta a todos esses fatos em qualquer lugar do país. É a determinação do nosso presidente Lamáquia que nenhum ato de desrespeito às prerrogativas, de violação às prerrogativas, passe sem que haja uma reação imediata no sentido de garantir a atuação segura da advocacia. Mais recentemente nós fizemos, junto com a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, a caravana das prerrogativas. Iniciamos no estado do Paraná, lá visitamos 5 cidades, entre elas Londrina, Maringá, Cascavel, Catanduvas. Visitamos o presídio de Catanduvas, onde identificamos violações terríveis às prerrogativas dos advogados, e também Curitiba. E de lá fomos a Santa Catarina, estado de Santa Catarina, onde tivemos reunido com o presidente também de Santa Catarina, na cidade de Londrina. Estivemos ainda na cidade de João Pessoa, na Paraíba, Natal, no Rio Grande do Norte, e recentemente acabamos de chegar de Recife, onde a Procuradoria participou de um ato de defesa da advocacia criminal e do direito de defesa. Então esse trabalho tem sido desenvolvido no sentido de que se possa oportunizar à sociedade, de um modo geral, uma defesa tranquila, e que se reafirme e que se garanta no processo judicial marcos judiciais que, lamentavelmente, tem havido uma orquestração danosa, terrível, no sentido de relativizar esses marcos. Marcos como o devido processo legal, marcos como o contraditório exercido de forma exaustiva, a inocência presumida, a inviolabilidade, sobretudo a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, das conversas dos advogados, dos seus instrumentos de trabalho. Enfim, são todos esses elementos garantidores no exercício livre e desassombrado da profissão que a Procuradoria Nacional das Prerrogativas tem buscado fazer valer, ou seja, validar essas circunstâncias para que a advocacia possa efetivamente exercer o seu papel. À frente da luta em defesa das prerrogativas, eu aprendi 2 coisas. Não há violação leve das nossas prerrogativas. Toda violação de prerrogativas é um ato sobremaneira grave e que precisa ser respondido pelo advogado e pela OAB. A segunda coisa que aprendi é que quem não ama a liberdade também não valoriza o direito de defesa. Hoje nós vivemos no Brasil um tempo em que se busca caça aos advogados para que se persiga aqueles que o Ministério Público, os juízes, a polícia, já de antemão julgou como culpados. Vivemos um transtorno obsessivo por prisões preventivas. Nós, advogados, que amamos a liberdade e somos aqueles que defendem e sempre defenderam a cidadania deste país, somos vistos como inimigos, como adversários, mostrados e enxovalhados na mídia. Tem se repetido as invasões de escritório a pretexto de busca e apreensão de documentos para valer-se como prova contra os nossos clientes. Tem se chegado ao absurdo de se prender colegas nossos. A OAB tem reagido a tudo isso. O presidente Cláudio Lamáquia, junto com a nossa Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, a nossa Procuradoria Nacional de Prerrogativas, temos, junto com todos os presidentes seccionais de prerrogativas, junto com todo o sistema OAB, reagido prontamente a isso. Não houve nenhum ato destes de constrangimento e abuso de autoridade em relação aos advogados nos últimos tempos que nós não estivéssemos presentes no momento em que acontece em qualquer quadrante do Brasil, respondendo, auxiliando, assistindo o colega, representando contra as autoridades, representando, exigindo o respeito às prerrogativas. É verdade que este ano recrudesceram os atos de perseguição a advogados. Nunca a polícia cumpriu tantos mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia como este primeiro semestre de 2016. Nunca se prenderam
tantos advogados como se prendeu neste primeiro semestre de 2016. Colegas foram mortos, foram assassinados por estarem no exercício do direito de defesa de um cidadão. Foram perseguidos. Mas é verdade também que a OAB acompanhou cada uma dessas ocorrências em qualquer cidade que tenha se verificado um ato que agrediu um colega nosso. É verdade que a OAB não se calou para nem um juiz, nem um promotor, nem um delegado de polícia, nenhum ministro de Estado. É verdade que a OAB reagiu a cada um desses atos de abuso de poder de um Estado policial, um Estado que não compreende o direito à ampla defesa do seu cidadão, não compreende, não valoriza o profissional responsável pela liberdade de todos nós, o advogado. A OAB está atenta, vigilante, pronta, reagindo, atuando, enfrentando os inimigos da liberdade, os inimigos da cidadania, lutando pela valorização do advogado brasileiro. Nós temos orgulho de participar de uma gestão que tem a cabeça erguida, que não teme, que não receia nenhuma autoridade em qualquer quadrante deste país. E hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Acesse também o nosso site, oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!